uma das blue chips mais poderosas da Bolsa, com valor de mercado acima de 300 bilhões, e uma das empresas mais controversas também. Se você não tem Itaú, você já pensou em ter. Hoje estamos com o gestor de um fundo que conhece muito bem a empresa, que vai comentar a opinião dele sobre o resultado atual. Antes, curta esse vídeo, toca no sininho da notificação e vamos embora lá. Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal da Carteira Z. Estamos aqui hoje com o privilégio de receber André Gordon, gestor do GTI de Mona, um fundo que existe desde 2007, a estratégia desde 2003, quando era clube, né? E vem dando desde então um banho no Ibovespa. É um retorno aí desde 2007 de 430% a 38% do Ibovespa, com menos volatilidade, cerca de 80% da vol do índice. Chamei o André aqui porque o fundo tem posição em Itaú e o fundo acompanha essa empresa há bastante tempo. Para quem não sabe, o resultado veio acima aí das projeções, sendo muito comentado no mercado, uma alta de 10,2% em relação ao mesmo trimestre de 2019. Inclusive, em 2019, o retorno sobre o patrimônio ficou em 23,7% contra 21,3% do Par Santander e 20,6% do Bradesco. Boa noite, André. Diz para nós o que você achou do resultado de Itaú, por favor. Boa noite, Rafael. O resultado de Itaú veio um pouco acima do que a gente tinha, né? Principalmente no componente das margens, como você mencionou, o ROI de 23,7%, mas é interessante que no Brasil o ROI superou os 25%, então já são pelo menos 5, 6 trimestres de crescimento de margem, né? Apesar desta polêmica que recentemente vem tomando conta aí nos debates aí financeiros, né, de que os bancos estariam ameaçados aí nas suas principais linhas de receita. Em função disso, a gente sabe que existem posições shorts bastante relevantes, não só no Itaú, mas também no Bradesco e no Santander, e até no Banco do Brasil. E a última vez que eu olhei esses números, a gente está falando só no Brasil de coisa de 8 bilhões de reais em posições shorts. Imagina que lá fora também possam ter, e também pode ser que haja put, vendas através de put que nós não conseguimos enxergar. Então, de fato, há muitos que apostam ou que se financiam em ações dos bancos, né? E em linhas gerais, eu gostei do resultado, né? Quer dizer, o Itaú mostra no silêncio, né? E por que no silêncio? Tradicionalmente aqui no Brasil, há uma espécie de criminalização do lucro, né? E principalmente quando parte dos bancos, né? Então, você não vê bancos anunciando com fervor que estão demitindo, que estão reduzindo quadros, né? Que o lucro cresceu. Isso dá manchete para políticos se aproveitarem e, obviamente, para o Estado aumentar ainda mais sua senha arrecadatória sobre eles, né? Nós percebemos aí um controle de custos bastante relevante, né? O crescimento das despesas com pessoal administrativa foi metade da inflação, né, o que é bem relevante, de 2,5%, isso incluindo PDVs que houve ao longo do ano, né? Então, para você ter uma ideia, o Itaú, mais uma vez no trimestre, diminuiu 200 agências no Brasil. Isso não é pouco, né? Estamos falando de em torno de 5%. No ano, foi algo como 11% em redução das agências. Então, no Brasil, hoje são apenas em relação ao que era, em torno de 3.800 agências. E também vem reduzindo em torno de 2 mil funcionários nesse trimestre, né? Obviamente, você tem o efeito imediato do PDV e dos custos, e dos custos de demissão, mas no futuro isso significará custos menores, né? Então, muitos falam da queda de receita, esquecem que também está havendo, em paralelo, uma queda de custos, né? E de forma que o índice de eficiência vem melhorando, né? Ele chegou a 44%, né? Em torno de 60 e tantos por cento, 66% nas agências físicas, e nas agências virtuais muito menor, em torno de 26%. É interessante que o Itaú continua abrindo 1 milhão de contas aí no trimestre nas agências físicas e nos bancos virtuais, né? Quer dizer, todo mundo paga bancos menores e fintechs e essa euforia. O Itaú está abrindo aí 260, 270 mil contas virtuais por trimestre, não é pouco. Então a gente vê com certo otimismo, né? E quando você olha a linha das receitas com serviços, né, é mais surpresas positivas, né? E é algo que eu venho falando com alguma frequência,
banco sempre foi questionado quanto a ele replicar ou ter recorrência nas suas principais linhas, né? Então, se a gente recuar 30 anos no tempo, 25 anos no tempo, a maior parte da receita dos bancos vinha do ganho sobre a inflação. A inflação era muito alta, o dinheiro lá rendia o Selic, né? E as contas correntes eram um jeito de se financiar a custo zero quando o banco emprestava dinheiro a 3% ao dia, né? Então, aquilo reduziu muito, né? Não desapareceu, mas atrofiou. E aí você teve outros, teve época que foi financiamento com automóvel, teve época que o imobiliário começou a crescer. A gente percebeu nesse trimestre e nesse ano em particular um aumento importante no crédito concedido para micro, pequenas e médias empresas, né, que tem spreads um pouco mais altos, né? Então a qualidade dos ativos em termos de retorno melhorou. O resultado veio aparentemente com um crescimento pequeno, né, em termos absolutos, por conta de um aumento de provisão relevante, né, uma provisão até uma boa parte dela precaucional para eventos de América Latina. A gente viu principalmente Chile e Colômbia, estamos falando de quase 2 bilhões a mais de provisão, foram 6,5 bi mais ou menos no trimestre, né, ele vinha rodando na faixa de 4,5, então se não fosse isso seria um pouco maior. Claro que parte foi compensada pela oferta da XP, mas teve um reconhecimento lá de algum resultado, mas o fato é que a gente percebe evolução em várias linhas. Na linha das receitas, né, até conta corrente teve aumento, né? Não, provavelmente caiu a tarifa média, mas aumentou muito o volume de contas. A mesma coisa com a receita de administração. Todo mundo vê caindo taxa de administração daqueles fundos que principalmente voltados ao varejo com a queda da Selic, né? Então, se a gente recuar 15 anos no tempo, era comum fundos com 4, 5% de taxa de administração. O Selic era 19%, então o pessoal olhava aquilo, né? Nos tempos lá do Armínio, ninguém se incomodava muito em pagar 4, 5, nem olhava, né? Porque via um ganho nominal. Com o Selic a 4,25, obviamente um fundo que cobrasse 4, ele não entrega retorno nem nominal. Então, gradativamente a gente vem percebendo uma queda, mas aumentou o volume e aumentou a receita de taxa de performance, né? Então é importante observar que o volume de ativos sob gestão do Itaú aumenta de uma forma relevante, foram, não lembro de cabeça, um pouco mais de 20% ao ano, e através de plataformas, quer dizer, fundos geridos por terceiros que o Itaú distribui na sua rede, o crescimento é ainda maior, 60%, 80%, quer dizer, um volume ainda do total é menos do que 20%, mas é um crescimento mais acelerado, né? Houve muita performance, né? A gente teve um quarto trimestre com a bolsa subindo, então certamente isso contribuiu para o retorno, os hedge funds foram muito bem, isso contribuiu para a receita, e na parte de atividade de M&A e corretagem também houve um crescimento, né? E que a gente acredita que isso vai continuar. O Brasil está entrando no novo ciclo, o investment grade é uma questão de semestres, poucos, né? Claro que salvo qualquer evento externo ou algum cisne negro aqui, que pode acontecer, mas o caminho natural com a disciplina fiscal é acontecer isso, e a gente vai ver mais atividades, seja de IPO, seja de operações de reestruturação, de fusão e aquisição, etc., que o Itaú é um dos principais bancos, né? Então isso tem contribuído muito também com essa linha de receita, né? Então eu acho que quem aposta contra isso está indo contra um dos bancos mais eficientes do mundo, apesar de problemas que eventualmente possam existir. E até na linha de cartão de crédito, que é interessante, porque aí não há dúvida que o MDR na adquirência ele vem colapsando, a concorrência é muito agressiva, só que as pessoas esquecem que também o volume aumenta, né? Então, no caso do Itaú, o volume de emissão aumentou muito, né? E o volume transacional também aumentou muito, um pouco mais de 20% no ano. Isso compensou essa queda no MDR, né? Então, obviamente, não é a linha dos cartões não é que mais vai gerar resultados futuros, mas ela tem sido bastante importante ainda, né? Seguros, né? Quer dizer, uma diversificação nas receitas, né? E a questão da margem de contribuição, que muitos falam, o spread vai cair, etc. Eu só quero abrir um parênteses para lembrar todo mundo que os bancos públicos eles estão tirando um pouco o pé do acelerador. Então, se por um lado pode haver uma pressão para desintermediação e você ter uma queda de margem, um aumento de concorrência, por outro, grandes players que costumavam ser emprestadores vão emprestar menos, né? Então você abre espaço para que os atuais entrem, né? O Banco Central está muito focado em facilitar
essa desintermediação e melhorar a eficiência do sistema, o que é bom. Mas a gente tem que lembrar que tem 40 milhões de pessoas que não são bancarizadas, né? Então, muitas dessas fintechs vão crescer nesse segmento, e o que não vai tirar a receita do Itaú, do Bradesco, do Santander, etc. Né? Quer dizer, você tem um mercado que também é crescente, os volumes vão crescer muito. Né? Então, a gente não é pessimista. O Itaú, vale destacar que ele superou o guidance do ano em relação ao que ele tinha indicado no final do ano passado, né? do final de 18, desculpe, e em margem, principalmente no Brasil. Então isso é relevante, e a gente acha que tem boas chances de também haver uma superação do guidance que ele mostrou esse ano. Então o guidance é relativamente tímido, apontando um crescimento aí um pouco acima de 10% do volume de crédito. Eu acho que isso aí é atingível com facilidade. A Basileia do banco está muito confortável, basta ver aí que ele está distribuindo 2/3 do lucro líquido, né? Então a gente está bastante confortável com a posição. Eu gosto de fazer um exercício também, uma provocação aí ao pessoal que está short, né? Mas que muitas vezes são pessoas que gostam das fintechs, e um acionista eventualmente de uma XP, né? Uma XP está valendo aí 92, 94 bilhões de reais. O Itaú tem 46, 47% já com a diluição aí, algo nessa ordem de grandeza, né? Ele tinha 49,9%. Mas para simplificar, quer dizer, vamos supor que metade da XP é Itaú, né, para simplificar nossas contas, né? Eu coloquei aqui que o valor de mercado do Itaú pelas PNs são 340 bilhões de reais, pelas ON em torno de 300 bilhões de reais, e a XP, a parte do Itaú, em torno de 45 bilhões de reais, né? Vamos descontar a XP, porque essas pessoas que acham que o banco está muito caro, elas gostam da XP, e não vamos assumir que o mercado está precificando a XP corretamente, que é um caso de crescimento, né? E que de fato vem mostrando, e a gente espera que ela seja bem sucedida, já que somos acionistas indiretos através do Itaú. E vamos pegar aqui pelo preço médio ação ONPN 320, só para, quer dizer, a gente aqui no fundo tem ON e tem PN, então cada acionista escolhe o seu combo, dado que os dividendos são iguais, né? Se você pegar os 320 e subtrai aí os 45 da XP, estamos falando de 275 bilhões para o resultado do Banco Itaú. Estimativas do Bloomberg para o resultado de 2020 e 2021, estamos falando aí de em torno de 29 bi, que é muito parecido com um pouco acima do lucro desse ano, né? 29 bi e meio para 20, e na faixa de 32 bi para 21. Se você tirar a equivalência do que seria o resultado da XP, a parte do Itaú, estamos falando de 650 milhões, ou seja, ainda é muito tímido para 2020, e segundo dados do próprio Bloomberg, em torno de 1,5 bi para 21. Então o lucro Itaú ex XP seria algo como 28 bi e meio para este ano, e para 2021 estamos falando de alguma coisa na faixa de 31 bi de reais, mais ou menos, né? Então 275 por 31, estamos falando de 9 vezes lucro para o Itaú no combo, ONPN, né? Me parece um ativo barato, estamos falando de um juro real hoje muito perto aí de 1% ao ano, né? Um juro nominal de 4,5%, e o Itaú distribuindo aí entre metade e 2/3 como dividendo, né? Então realmente só vale a pena o cara estar fora ou short no banco quando ele acredita que várias linhas aí vão colapsar e que o banco não vai reagir, apesar do banco ter mostrado nos últimos 20 anos a capacidade de se reinventar e de ser eficiente, tanto para atrair os melhores profissionais para dentro, né, um banco que tem essa capacidade, quanto para reduzir segmentos que tem problema, né? Então acho que eu tentei fazer aqui um resumo, não respeitei os teus 5 minutos, como é tradição, mas foi um pouco mais. Foi ótimo. Para terminar, se você puder responder aí em 1 minuto sobre a questão do Paulo Guedes, que sempre fala dessa farra dos bancos, dessa meia dúzia de bancos aí que existem no Brasil. Se isso, de repente, na sua opinião, não chega a ameaçar o futuro do banco, já que vocês têm um know-how aí grande, investem no banco há quase uma década, Itaú, se isso não ameaça o banco futuramente. Bom, vamos lá, vamos dividir em dois. Bom, eu sou um admirador profundo do Paulo Guedes, eu não tenho dúvida em dizer que certamente é um dos economistas que trouxe a maior diferença para o Brasil nos últimos, desde o Mário Henrique Simonsen, né, para a gente pegar um período mais longo, né, não só pela capacidade intelectual dele, mas principalmente pela facilidade com que ele tem de comunicar e que já foi responsável aí
principalmente ele, pela aprovação da reforma da Previdência e por ter trazido para o presidente Bolsonaro um modelo econômico mais ortodoxo, com disciplina fiscal, que é aquilo que a gente acredita que no longo prazo vai ser o melhor para o país, né? Então, aberto esse parênteses, né, o Paulo Guedes, por um lado, ele está certo. O Brasil, e aí eu não vou falar como acionista do banco, porque obviamente quando qualquer empresa que você tenha e você é um monopolista ou oligopolista, você vai ter lucros ainda maiores. Então, se não houvesse essa preocupação que o Banco Central, por um lado, na figura do Roberto Campos, né, a liderança do Roberto Campos, e a Fazenda por outro, né, aí, como você citou, na figura do Paulo Guedes, tivesse fazendo um trabalho para melhorar a eficiência do Brasil, para aumentar a bancarização, para diminuir spread bancário, etc., o ROI do Itaú não estaria 25 no Brasil e 23,5 consolidado, 23,7, mas estaria 30, 32, porque realmente ainda havia uma escassez grande aí de oferta e uma demanda reprimida gigante, né? Então é importante de fato você melhorar os mecanismos de lubrificação ou os catalisadores do sistema para que a economia possa crescer mais, seja mais fácil pegar crédito. Dito isso, uma parte da culpa do problema também é do governo, né? A tributação dos bancos ela é muito maior do que dos demais setores, então a gente está falando da contribuição social sobre o lucro líquido, em vez de ser 9%, é 14%, né? Quer dizer, a alíquota dos bancos 45% em vez de 34%, né? Então a gente tem também, por outro lado, o maior beneficiário desse sistema oligopolizado de margens altas é o próprio governo federal, que os bancos são grandes pagadores de impostos, né? Além também de serem grandes empregadores de mão de obra, né? O Itaú no Brasil ainda emprega 85 mil funcionários, né? Tem mais 12, 13 mil América Latina, Luxemburgo, mas só no Brasil são 80 e poucos mil, no passado era um pouco mais, os bancos com tamanhos parecidos com o Bradesco e o Banco do Brasil também. Então, assim, obviamente falar contra bancos sempre é algo popular, você não vai ver ninguém defender banqueiro, até porque eles estão muito bem obrigados e muitas vezes associados desde partidos de esquerda, né, como a gente vê aí grandes acionistas associados a campanhas de esquerda, e em geral eles estão mais no centro-esquerda, né, na participação política, no PSDB, no PT, etc., né, grandes doadores para o PT e para o PSDB historicamente, então não há uma questão ideológica que permeia aí a ação dos tomadores de decisão nos bancos, mas o Paulo Guedes ele está correto em tentar dar mais eficiência. Quem se beneficia com isso no longo prazo? O banco mais eficiente do Brasil, que chama-se Itaú, seguido pelo Santander. São os dois bancos que realmente o Santander que evoluiu muito nos últimos anos e o Itaú que vem mostrando ao longo do tempo uma liderança quase que intransponível aí pelos seus concorrentes, né? Então a gente não tem essa preocupação, a gente entende que isso faz parte, né? E da natureza do sistema, agências antitrust, por exemplo, o CAD impediu que o Itaú tomasse o controle total da XP. Enfim, é uma questão muito técnica, eu não tenho habilitação para poder discorrer muito sobre por quê, né? Porque qual que seria a barreira de entrada para uma nova XP, por exemplo, né? Caso o Itaú assumisse. Mas de qualquer forma, ele está por enquanto no banco do passageiro, né? Tem menos da metade das ações ON, né? E acho que na soma do todo está sendo feito o que é correto, né? O Brasil precisa que o sistema seja mais eficiente e que, se possível, o governo faça o mesmo. Quando a gente viu o spread bancário, uma Vale do Rio Doce, grandes empresas, elas não pagam spreads muito altos. Por quê? Porque elas conseguem acessar também bancos internacionais. O restaurante pagava um spread gigante e a pessoa física nem se fala. Se você deixar o seu cartão de crédito esquecer de pagar, mesmo nunca tendo defaultado lá, ou ficado inadimplente, né? Você pagava 10%, agora vão limitar em 8%. Não sei nem se já está valendo, mas quer dizer, está sendo feito isso. Ainda é muito alto, mas por que é alto? O custo do dinheiro era alto, isso caiu bastante, é o primeiro ponto. Você tem custos ainda no Brasil altíssimos para retomar de ativo, né? Quer dizer, a propriedade privada no Brasil ainda não é tão privada assim. E muitas vezes para tomar um imóvel demorava. Isso tudo tem evoluído positivamente, né? Mas quer dizer, se você consegue retomar um imóvel
imagina hipoteticamente um dia é uma coisa, se você levar um ano é outra, se você levar 3 anos porque o juiz, alguém entrou com liminar e o juiz atendeu aquilo, etc, etc, o custo aumenta, né? Os bancos, eles retomam muito pouco das garantias, tem muita perda nesse processo, tanto que você vê que até o Itaú reportou, como sempre reporta, a venda de carteiras inadimplidas, e a recuperação é pequena, dá um ganho porque você já provisionou 100%, então qualquer coisa é lucro, mas você vende aí por percentuais muito pequenos, menor do que 10% em geral, né? Por quê? Porque a retomada do ativo é muito difícil. Então tudo isso faz com que o custo bancário seja mais alto, né? No varejo a inadimplência é muito maior, nas grandes empresas bem menor. Claro, Gordon. Então, muito bom, muito boas colocações. Acho que foi bem agregador aí, a gente passou um pouquinho dos 5 minutos aí, mas acho que o pessoal que tem Itaú ou pensou em ter ou que está short, eu acho até que o pessoal que está assistindo, que conhece alguém, né, que está short Itaú ou que tem empresa, esse vídeo vai agregar muito, né, os seus comentários aí, já que você é o papa do Itaú aí. E é interessante que o acionista do Itaú, o Itaú não é uma ação que você compra, ela pessoa, não, vai dobrar em um ano. Não é aquele devagar e sempre, aquela coisa bastante... E quando você olha a ação ao longo do tempo, ela está muito próxima da máxima histórica, né? Quando a gente vê 35, mas já bateu, ela está pagando dividendo, o ano passado foram R$2 de dividendo, né? Então, quer dizer, e também da bonificação, todo ano tem uma bonificação de 10%, então isso ajuda com que a ação nominalmente fique aparentemente do mesmo preço, mas se você botar reinvestir os dividendos e se você levar em conta que você tem mais ações por conta de bonificações, o teu investimento do Itaú ele tem sido muito rentável, né? Então, o que nós falamos é isso. E com o juro mais baixo, todos os ativos subiram de múltiplo no Brasil. Os bancos eles estão com múltiplos hoje menores do que eles têm no histórico. Itaú foi um banco que negociou em momentos como esse, estaria negociando a 12 vezes lucro, 13 vezes lucro, né? Hoje, como a gente viu aqui, se você expurgar XP, estamos falando abaixo de 10, né? Quer dizer, eu não vou falar que é de graça, né? Tem os riscos aí que nós conhecemos, mas é uma oportunidade interessante. É uma ação mais defensiva, apesar de ser banco e ter um beta próximo de 1, né? Em momentos que se questionam, por exemplo, os varejos, essas grandes varejistas, as pessoas estão pagando 100 vezes lucro em empresas como uma Magazine Luiza, que obviamente teve uma melhora operacional, mas principalmente na gestão dela, caminhando aí para ser um marketplace, mas você aceita múltiplos muito mais altos por conta de um crescimento e por conta de dezenas de linhas aí que você hoje tem visibilidade muito pequena, e no mercado que também há risco de concorrência. O marketplace, ele, assim, uma coisa é a Amazon, que foi a primeira e quando não tinha ninguém se consolidou antes da concorrência existir, outra coisa é no Brasil, quando você já tem uma concorrência grande consolidada, e uma briga com gente muito poderosa e já conhecendo um pouco tecnologia, história, etc. Né? Então, uma própria Varejo pode querer entrar, Mercado Livre, B2W, enfim, a própria Luiza, a Amazon Brasil, que tem um pocket bastante amplo, né, para se resolver brigar por market share. Então, obviamente, o crescimento é alto porque a base é pequena, mas, por exemplo, o resultado operacional muitas vezes tem caído e sido encoberto por resultados tributários aí, que também não são recorrentes, o PIS e COFINS sobre o ICMS, que a Luiza foi muito eficiente e até, entre aspas, agressiva em conseguir se beneficiar. A Via Varejo, por exemplo, não conseguiu, né, com a mesma eficiência. Então, no momento em que taxas muito menores e a retomada do crescimento que faria com que os múltiplos, de forma geral, fossem muito mais altos, né, não teria acontecido. E aí muitos vão, mas o preço-lucro, o price to book está 200 e, enfim, o Itaú distribui bastante dividendo, o book dele está sempre de forma mais eficiente, né, e está com a base confortável, né, então o PL do acionista do Itaú, sem partes minoritárias, se não me engano, fechou em 130 e tantos bilhões, já está 230, 240% do book. O ROI está em 25%, a gente está vendo aqui, né? Ou seja, você tem que ajustar, né? O PI, que é o que importa, né? O preço-lucro, está te dizendo. E aí o argumento do shorteador é sempre, mas o lucro vai cair ou não vai subir. Ok, se não subir, você tem um ativo que vai te render aí de forma recorrente aí 10% ao ano, né? 11% ao ano, contra um custo do dinheiro de 4,5%. Não parece algo ruim, né? E ainda mais com pagamento de JCP mensal, dividendos aí intercalares, etc. Né? E lembrando que se usar o mesmo critério para avaliar risco de outros segmentos,
Se por acaso o lucro ficar parado, ou se tiver qualquer susto, o tombo é bem maior. Com certeza, André. Eu queria agradecer, na verdade, até ressaltar para as pessoas que esse não é um vídeo de indicação de empresa, nem de long, nem de short, nada disso, mas só para saber a visão de um gestor, o conteúdo educacional, para saber sobre a empresa, sobre o que ele acha dos resultados posteriores, do resultado atual, conteúdo estritamente educacional. Queria agradecer ao André. Se o pessoal acha que faz sentido esse tipo de vídeo com gestores que a gente está trazendo aqui, a Carteira Z, curte aí, comenta, compartilha com os amigos. Muito obrigado, André. Obrigado, Rafael. Um grande abraço. Até a próxima. Um abraço.